Olá, boa noite. Mais um Cura que se pode. Júnior Coelho e Andréa Costa. Vamos junto? Juntos. Boa noite, gente. Bora, mais uma quarta-feira. Estamos aqui no Cura que se pode. E quem será que é as entrevistadas de hoje? São super especiais e muito inteligentes, porque olha, eu vou te falar a área delas. Deixa eu ver se tu me dá uma dica. São da casa? São da casa. São profissionais ou são família? São profissionais. São profissionais, já é uma boa dica. E muito profissionais. E muito profissionais. A gente vem, né, André, 2 semanas falando sobre um assunto muito difícil. Sim. Vamos falar sobre o luto. Nós viemos há 2 semanas falando com a história do Vitor Miranda, da Paula Miranda, do Anderson e da Beatriz Paris, né? E ninguém melhor para falar sobre luto que elas, né? Com a gente. Com certeza. Tanto que elas até criaram, né, um grupo. Um projeto? Um projeto também. Já estava no papel há um tempo. Conseguiram tirar do papel. Já fizeram algumas reuniões. E até pra gente, né? Até conosco mexeu muito. Até com a gente, exatamente. Hoje, gente, nossas convidadas de hoje, Sabrine e a Dani. Boa noite. Boa noite. Nossas psicólogas aqui da casa. É um prazer recebê-las aqui. E hoje nós incumbimos de vocês de falar de um assunto tão difícil, mas ninguém melhor poderia falar que vocês, né? Eu queria um pouquinho, primeiro que a Dani, depois a Sabrine se apresentasse. Quem é a Dani, quem é a Sabrine, o que vocês fazem aqui na casa e depois nós vamos entrar nesse assunto tão importante. Boa noite. Sempre é muito desafiador a gente se encontrar no podcast, né? Mas traz leveza, porque a gente consegue conduzir, vocês conseguem conduzir de uma forma leve e a gente consegue transitar em várias situações no atendimento da casa. Eu me chamo Daniela, todo mundo me conhece por Dani. Eu sou uma das psicólogas da casa, atendo as crianças, atendo as famílias e semanalmente tenho uma carga horária de 20 horas e atualmente eu estou fazendo também uma especialização sobre lutos e perdas, né? Porque Você já fez onco, né, Dani? Eu tenho uma especialização em psico-oncologia, né, para me atualizar e entrar nessa área, que é uma área muito desafiadora também para a área da psicologia. E com a demanda do luto também ela necessita que o profissional também se ampare com uma questão teórica, né, de estudos referentes ao processo de luto. E iniciei também uma especialização de lutos e perdas, né? E tem essa especialização, aqui, EAD, como é que é? Ela é de forma online, existe uma rede nacional de tanatologia, que a tanatologia é o estudo da morte, e aí ela fala ela transita nas questões de lutos e perdas de um ente querido, perda de um animal de estimação, a perda na dissolução de um relacionamento. Então, a perda não é unicamente relacionada ao luto na perda de um ente querido, né? A perda existe na perda de um emprego, a dissolução de um relacionamento, e a perda de um trabalho, de um emprego que tu tinhas. Então, ela transita em várias instâncias, né? Uhum. E aqui na casa, né, com a equipe de psicologia, nós temos esse compromisso de, além de atender as crianças que estão em tratamento ou que descobriram o diagnóstico, e as demandas de processo de finitude e também a questão de morte, né, que também existe na casa. É algo desafiador, né? Não nego, é algo desafiador para a casa. Já se imaginou fazendo isso? É algo que cada dia, cada família é uma história e a gente precisa se amparar, né? A questão emocional, né? Conteúdo, a questão de estudo também é importante para dar um amparo de qualidade também para essas famílias. E conto com uma parceira, né? Uma pessoa muito importante que, no momento que estavam com a Roberta, mas aí entrou a Sabrine, né? E para iniciar um processo de grupo terapêutico também, porque aí a Sabrine tem experiência na área, que deu um apoio significativo também para a gente iniciarmos ano passado, né, Sabrine? Legal, agora eu quero ouvir da Sabrine, depois a pergunta vai ser para as duas aí, tá? Sabrine, você? Sabrine, também psicóloga da casa, estou aqui então fazendo a
a parceria, né, com a Dani nessa área tão importante. Já estou quase um ano aqui, né? Já caminhei aqui bastante coisas, né? Bastante experiência, bastante famílias, bastante crianças. Já trabalhou com onco? Não trabalhei com onco especificamente, primeira vez, minha primeira experiência. Mas eu tenho experiência em hospital, né? E o hospital transita em todas as áreas, né? A área de psicologia hospitalar, ela abrange, então, né? Não especificamente a oncologia, mas sim, né? Já trabalhei na área hospitalar. E isso dá pra gente também, né? Uma bagagem de acolhimento, de dor, de perda, porque a gente trabalha... Acho que o hospital, ele lida com tudo, né? Lida com tudo, né? Então, tive, né, já muitas perdas, acolhimento de família. O acolhimento no hospital, ele é um pouco menos próximo, né? Porque a gente acaba tendo um contato mais distante das famílias. Aqui, sim, eu consigo experimentar, né, o acolhimento dia a dia, a terapia, realmente, né, de forma intensa, né? O meu trabalho aqui, então, ele está sendo acolhimento das famílias, crianças. Tive algumas perdas, né, aqui já na casa, trabalho, né, com famílias, enfim, mas acredito que a contribuição que a Dani fala, né, da minha especialização que eu tenho é em grupos, então eu já trabalho com grupos, dinâmica dos grupos. É diferente, né, trabalhar com grupo do que trabalhar individual. A gente pode, sim, ter um atendimento individual, acolher a família, acolher aquele ente querido, né, que não está mais aqui, fazer esse acolhimento na forma individual e na forma de grupo. O grupo, ele complementa, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Depois nós vamos falar do grupo. Tá certo. Primeiro, agora eu quero tirar algumas dúvidas minhas, pessoal. O André depois pode fazer as delas também. Já aconteceu de vocês se emocionarem também com a pessoa que está passando pela terapia? Há muito tempo atrás, quando se falava da função do psicólogo, havia um paradigma que o psicólogo não poderia se envolver com a dor do outro, que ele teria que ser neutro, né, diante daquela questão para ele ter uma qualidade no trabalho, né? E que se o psicólogo chorasse ou se emocionasse, era um ponto de fraqueza. Ele afeta a terapia. É um ponto de fraqueza, que isso poderia interferir e até visto como como um profissional que não poderia nem atuar nessa área. Há um tempo atrás era Imagina assim. como mais ou menos, exagerando, mas seria um médico na hora da cirurgia chorando, né? Sim. Mais ou menos isso? O que a gente acredita que nós pensamos e acreditamos, né, Sabrina, que a questão que há uma entrega genuína na terapia, né? Falar de luto e de uma perda irreparável, que é a perda de um filho, é algo muito intenso. E nós estamos apenas no outro lado da mesa. Somos seres humanos como qualquer outro e a gente estuda para atender essa demanda. Claro que ninguém vai ficar nos prantos junto com a pessoa que está naquele sofrimento, porque o sofrimento é do outro, não é meu. Eu estou ali para ser Nossa, mas é muito difícil, gente. Um cuidador, né? Nós somos guardiões do cuidado. Então, se tu me disseres assim, ó, eu me emociono. Tem histórias que me traz muita questão, assim, o sentido de viver quando eu tenho uma perda irreparável. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, sim. Mas quem está vivendo a experiência são eles. Então, há uma conexão. Então, não é por ser incompetente ou que ele deveria não se envolver com a situação, mas é uma questão de sensibilidade e de conexão naquele momento que estás em terapia com uma família. Então, há uma diferença muito grande sobre isso, né? Para fazer terapia, a gente precisa criar um vínculo com o paciente. Eu só consigo manter uma pessoa na minha frente falando coisas tão sensíveis e tão importantes da vida dela se eu tenho um vínculo, se ela sente segurança em mim. Senão a pessoa não vai se abrir, Senão né? A pessoa não vai conseguir. E o processo terapêutico é de vínculo. E como é que eu não vou ter um vínculo? Como é que eu não vou retribuir um gesto de sensibilidade, né? E essa questão da confiança, já que vocês falaram nesse momento da confiança. Porque eu imagino que não só a gente vai falar sobre o luto, mas vamos deixar a questão vamos dizer que a gente deixou a questão do luto aqui um pouquinho de lado. Sim. A questão de confiança do que a pessoa está falando para vocês. Como é que se procede isso na psicologia? Antes de iniciar o atendimento, a gente conversa com as famílias referente ao sigilo profissional e a confidencialidade e o fórum íntimo, que é as questões que vão falar dentro do atendimento, né? Por exemplo, se eu atendo casal, aí tem um horário com o marido e tem um horário com a esposa. O que é dele, é dele.
O que é dela, a demanda é dela. É E isso, que tem eu, é isso que eu pensei. demandas, Que é, às vezes a mulher vai falar, ou o Separar. marido vai Isso. falar alguma Sim. coisa muito Fala, séria, e né? vai falar. com certeza. E aí cada um tem uma história e tem que ser respeitada. Às vezes as mulheres ou os homens querem perguntar para ver se a gente responde algo, né? Mas eu estou tão preocupada. Olha, essas questões são de fórum íntimo. Então essas demandas são da tua esposa. Estás aqui com foco para o cuidado para contigo, né? Mas tem demandas que, por exemplo, que um traz e que o outro traz também e que a gente também faz atendimento com o casal. Mas a gente não fica reafirmando, olha, ele falou isso, ela falou isso. A gente traz reflexões em cima dessa dinâmica para favorecer a terapia. Então, chega a atender o casal também. Sim, Faz a terapia individual e faz a terapia no casal. sim. Se for os dois convergindo para uma situação daí com a criança, para ser, vamos dizer, vamos falar que o pai falou de uma situação e a mãe falou de uma situação que converge para uma situação com a criança. Isso pode ser falado daí? Vou dar um exemplo. Sim, dá um exemplo para ficar mais claro. Está acontecendo alguma coisa na escola com a Certo. criança. Às vezes o pai não sabe e a mãe sabe. Sim, Tu entendeu? entendi. E aí o pai não sabe, vai para Sim. uma situação para vocês e aí chega ali e vão falar sobre aquele assunto. Como é que faz aí? Vocês não falam, deixa a mãe falar. Se a mãe não falar, vocês não falam. Para resolver aquela situação da criança na escola. Estou dando um exemplo aqui Sim, bem... tem uma Sim, que omissão de acontece. informação na comunicação entre família. Exatamente. Então, Essa é a palavra. Resumiu. É importante, primeiro, um fator que a gente pode estar conversando com a família, que um dos entraves no relacionamento familiar é a comunicação. Entendi. E Então, trabalhar E acontece, né? Por que Acontece. aquela omissão está sendo mantida por parte de dos integrantes do casal. E trabalhar que a pessoa consiga revelar isso para outra. A gente sempre vai Entendi. fortalecer Vocês não o vão individual. falar. Não. Vocês não vão falar. Não. O empoderamento é da Mesmo pessoa. que seja uma situação, vamos dizer, não do casal. É do casal também, né? Porque ela tá omitindo. Mas é relacionado à criança, não ao casal, Aí né? o reforço é nisso. É importante para a criança. Por que a gente está escondendo isso? E aí a gente trabalha a confiança nossa com o paciente, do casal, para fazer essa conversa em família. E dá certo. Dá bem certo. E acontece muitas situações, eu vejo algumas coisas aqui na casa, às vezes, que é relacionada à escola, né, Dani? A Sim. Dani que cuida bastante É. dessa parte do vínculo com a escola. Tem uma parte que a gente tem feito um projeto bem bacana. A gente vai trazer um outro podcast, gente, para a gente falar desse trabalho que a Casa Biel vai até a escola com as crianças. Então, Inserção, né? essa reinserção, né? É a palavra Inserção das escolar. crianças da escola, que é muito importante. Vamos falar então do luto. Eu dei uma rodada só pra gente... Para deixar mais leve. Pra deixar mais leve. Porque não é leve. Eu acho assim, não é leve, mas é necessário, né? Porque É. tem que passar. É São que situações. tem muitas famílias nossas que nos acompanham e vocês vão também saber disso que eu vou falar agora. Os pais que passam por um tratamento nunca querem falar sobre esse assunto, né? Luto. Eu sei porque até na nossa família, sempre que a gente não falava, não poderia falar, não Sim. existia a possibilidade de haver a perda. Sim. Então a família não gosta de falar sobre isso, mas é um assunto que a gente tem que falar. A Casa Biel, ela é uma casa que acolhe crianças com câncer, né? Muitas curadas, graças a Deus, em remissão também, mas tem histórias, né? Sim, há perdas também. Tem há perdas que também. infelizmente faz parte, né? Por mais que é uma dura realidade, mas também faz parte do processo. Que em tudo eu acho que até pelo motivo de todos nós estarmos aqui, Sim. né? Foi a vida do nosso filho, do Biel, que partiu e nos deixou esse legado. E custou, né? A gente entender, passar por esse processo de entender. A gente já conversou muito com elas sobre isso, até nas terapias que a gente vai falar em grupo, a gente também, sempre que a gente participa, a gente fala um pouco, porque eu digo que é você ter procedência. É. Quando você tem... você passou por aquilo, qual é a sim. palavra? Tem. Bagagem? Uma Uma experiência. experiência. Então a gente experiência, passou, né? né, na pele
é diferente um pai falar que, eu sempre digo, às vezes até o profissional dizer que sabe o que um pai está passando, Não. se ele não passou. Agora, eu falar para um pai, olha, eu sei o que você está passando, é diferente. Sim. Lá na terapia, até dando um spoiler, a gente falou, olha, é difícil, no começo é muito mais difícil, depois tu vai aprendendo algumas coisas, né? Alguns caminhos. Mas para você que está nos assistindo, as famílias que estão nos assistindo, a gente precisa falar, né? E hoje a casa é uma coisa que eu e o André, a gente sempre tinha o sonho, o desejo de fazer, porque infelizmente, como a gente falou, a gente já teve perdas. E como que a gente vai cuidar dessas famílias? E a gente sabia que não era algo fácil. E aí, vamos conversar com as duas, né? Porque na realidade vocês já têm todo um trabalho que é totalmente específico dentro do consultório. Né? Com cada pai, com cada mãe, seja com os irmãos e até mesmo com a família. Agora, fazer, né? Em grupo, eu acho que era algo que realmente faltava. A Dani sempre tinha esse desejo, a Sabrina quando chegou já foi, né, foi já conectando, mas realmente, porque é diferente você estar escutando o outro que também viveu aquilo, então você já começa a analisar que a tua dor não é mais só sua, que tem outras pessoas. Primeiramente, individual hoje, como que é? Dá para falar um pouquinho? Qual é a maior dificuldade que vocês veem em tudo isso? Nós temos os mediadores do luto. O mediador do luto seria a gente estar registrando quem era essa criança, esse filho, a idade do filho, né? O tempo de vida, como ele faleceu, como é que foi essa história. Isso precisa a gente estar anotando. Se tem irmãos ou não tem. Quem foi a rede de apoio dessa família? Quem é esta família? Se tem uma crença religiosa, se ela acredita, né? Se ela vai à procura, se ela é católica, se ela é cristã, se ela... Não importa. Cada família vai ter uma crença. Certo. E às vezes, muitas vezes, isso é o que dá um amparo naquele momento para aquela família. E isso tudo a gente precisa, no primeiro momento, ter conhecimento. A gente chama de mediadores do luto. Quem é essa família? A idade da perda dessa criança, o tempo que ela viveu, se ela tem irmãos ou não, quem foi a rede de apoio, isso tudo precisa ser falado. E depois a gente fala da importância do trabalho, porque os pais relatam o quê? Quem vê mais são as mães. E aí os pais, como se eles não, né? Não passassem, né? É o provedor, eles que precisam. A partir do momento que eles aderem, eles relatam. Eu questiono quando as mães e as mulheres fazem as postagens no Instagram. Eu recebi semana passada de um pai. E eu quero te dizer, Dani, que o homem também sofre. Que eu também sofro. E parece que quando falo da dor, só fala da dor da mãe no Instagram, né, nas redes. E o homem meio que de escanteio. Mas eu, enquanto pai, enquanto homem, eu também sofro com a perda do meu filho. E aí precisa a gente ter uma sensibilidade e confiança, como a Sabrina relatou, para aderir ao acompanhamento. Porque ninguém vai tratar. Porque o luto é algo esperado na vida de todos nós. Então, a gente vai conduzir o luto. Muitas vezes eles relatam, tem como tomar um remédio? Será que um encaminhamento para um psiquiatra a gente resolve? Falei, depende. Se tu tem um histórico já de depressão, ansiedade, algo anterior, né, que tu já fez uso, a gente tem que conversar. Se está afetando a tua qualidade de vida, se tu não estás conseguindo dormir, se tu tem uma fadiga constante, a gente tem que fazer o quê? Um médico para estar fazendo o levantamento para ver se não tem carências de alguma vitamina, né? Hormonal também, tanto de mulher como do homem, porque às vezes isso não tem nada a ver com luto, é uma carência devido àquilo que ela está passando. Então, na psicologia, a gente não vai patologizar o luto, porque o luto não é uma doença, o luto não é um transtorno. Agora, se a gente não cuidar do luto, para ele se tornar um luto saudável, ele pode sim se tornar um luto patológico, um luto complicado, né? Então, são questões que nós da psicologia precisamos ter um cuidado, né? Não tem tempo, né? Mas tem as tarefas do luto que a família precisa estar cumprindo. Tem algum período determinado, padrão? Alguma coisa que seja... não, de repente é de 3, 6, 1 ano, passou disso, vocês já percebem que não.
já foi além, não viu uma melhora significativa, realmente, né? Ou é Como de você cada falou, de repente indivíduo? precisa de algo mais patológico. No DSM, cada ele relata de 6 meses, né? É. Eu acho que é 6 meses no DSM-5, que é onde tem O os que seria registros. manual. DSM? De É um- diagnóstico de transtornos mentais. A gente tem uma bíblia, né, Isso. da psicologia e da medicina Há também. 6 né? meses de tratamento, Não, 6 meses após a perda. Após a Que se perda. diz, que a ficha vai caindo. se isso? nomeia que o luto ele é visível, que ele está mais presente na vida das Isso. pessoas e que após esse período a pessoa já deveria estar encaminhando. Posso botar fogo no parquinho? Pode, Pode. mas a gente não terminou a resposta. É, a gente não Ah. terminou. 6 meses eu deixo guardado. Parece que tá ali, eu não mexi, tá tudo Sim. certo. Acontece? Acontece. 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 E o que acontece? Que a gente pode também relacionar é que se o luto não é cuidado, 6 meses, esses Nada. 6 meses se não cuidou, ele não seguiu as tarefas que precisam ser cumpridas, né? Que a primeira é aceitar a ausência. E aceitar a dor, a ausência é algo que é muito complexo e demanda tempo. Então não são 6 meses, né? Isso pode, e a perda de um filho é uma das mais consideráveis, mais intensas para os pais. Então vai anos para cuidar disso, até para ela ressignificar e criar uma conexão duradoura diante dessa perda e o sofrimento trazer uma ressignificação e potência de vida para os pais. E isso não é assim, no instalar de dedos ou aos 6 meses, né? Tem pais que aderem ao acompanhamento, a mãe, depois o pai vem. Tem famílias que não aderem também. Quando começa a mexer, acreditam que não é isso que vai. Então, tá tudo bem, né? Mas tem um tempo, né? Cada um vai ter um Isso. tempo e a gente tem que respeitar, né? Tem a cultura também de cada família, aquilo que ela acredita. Que em nenhum momento a psicologia também vai dizer, olha, deu de chorar. Tá certo, Agora tá deu. errado o que tu tá fazendo. Cada Exato. um enfrenta de um jeito. E era o complemento que a gente ia falar. O DSM, o manual, a teoria, ela tem uma explicação que não a gente já entendeu e as teorias estão mudando. De que não existe mais. Tem um mito do tempo, né? Existe um mito, 1 ano, 6 meses. Mas cada um vai viver de um jeito, né? Uma Cada fórmula, um vai né? passar Sim. por Cada isso. um se criou de um jeito, Isso. juntou num casal que Sim. teve uma outra experiência. É. Sim. E como que cada um vai lidar, né? Se veio já de uma família diferente, foi igual a Andréia. Cada um veio de uma família diferente, Sim. junta num casal que já tem as suas dificuldades, gera um filho, aí tem a perda do filho. Como que ela e a família dela vai lidar com a situação, como Exato. que eu e a minha família vamos lidar com essa situação. Isso, perfeito. Sim. Né? A minha família lidou de um jeito, a família dela lidou de outro, a dela já logo quando aconteceu já foi afetada e depois a minha foi em outro tempo. Então tu vê como agora pensando, a família dela sentiu muito rápido e a André também sentiu mais rápido. A minha família não sentiu tanto, claro que sentiu, mas não deu reflexo, né? Sim. E eu fui sentir depois de 3 anos. Né? Sim. Então, É que na sim. realidade não é que você sentiu depois de 3 anos, você se escondeu por 3 anos. Manifestou exatamente, algo, mas né? Então por que que aqueles eu falei 6 que eu meses coloquei? não levou É. 6 meses. o meu não foi 6 meses. Então, assim, tem como fazer isso? Tem. A pessoa diz assim, não, ele tá ali, ele tá viajando, daqui a pouco ele vai chegar, Vai as dando coisas uma dele, enganada no tá cérebro. tudo ali, tá tudo certo, vai dar tudo bem. Eu vou tocar Sim. minha vida por um tempo, vou trabalhar, vou focar em outras coisas, mas daqui a pouco tá ali, vai voltar Sim. tudo ao normal. E você falou uma coisa muito importante. Está ali, as coisas estão ali. Enquanto estão ali, tudo Vai se querer torna mexer nisso aqui mais agora? difícil. É. Não, né? Não, eu preciso mexer, porque é como elas falaram, né? Como vocês falaram. Não existe um tempo. É difícil. Ninguém está falando que vai mexer em alguma coisa em Sim. tempo. Cada um reage a uma forma, na realidade. Mas isso também, falo por mim, também foi um problema. Eu acabei deixando... eu fui passar realmente pelo luto muito mais tarde. Fiquei me enganando que estava tudo bem. Por quê? Porque estava tudo ali. Então, eu saía para trabalhar, Sim. jurando, sabia da realidade, mas na hora que eu estava voltando para casa, era como se meu filho estivesse em casa. Quando eu abria a porta, que eu olhava e falava, não tá aqui. Que aí você volta para a realidade. Então, assim, você vai enganando. E o quarto e dele, arrumando estava ali, mecanismos. as coisas estavam ali, né? Então, enquanto eu vi por mim que enquanto eu não coloquei um ponto final,
a dor também. Não comecei a partir para um outro lado, né? É como a Dani falou, a gente diz hoje que tem as tarefas do luto. Então, o tempo de cada tarefa é individual. Sim. Mas sim, tem um processo a ser seguido. Senão o luto fica complicado. Senão o luto não fica num lugar onde ele deveria estar. Porque ele vai existir a vida inteira das pessoas, né? Porque a perda está ali, né? A perda está ali. Então, na realidade, você só vai conduzindo ao passar do tempo de formas diferentes. E quando vocês vão mexendo, abrindo algumas caixas, e aí que vai aparecendo algumas coisas? No início não aparece, elas não são reveladas. Vem trazendo questões externas de trabalho, do dia a dia, e aí gradativamente a gente vai criando uma aliança terapêutica. E aí as coisas vão se revelando. Quando que é o momento que vocês... Agora eu achei. Que toca, que aquilo ali que estava... Eu já tive momentos que, por exemplo, a gente planeja, mas aí tem um plano B, porque a gente não sabe como vai estar a família naquele momento, né? Ontem eu atendi uma família que eu tinha projetado algo organizado, planejado. E não deu. Quando entrou na sala, não tinha como... Não, porque houve uma necessidade de falar desde o nascimento até a morte da filha. Todo o processo que ela vivenciou. Que, segundo ela não tinha falado. E o que as mães relatam? Quando eu estou aqui, eu me dispo das minhas máscaras e dos meus papéis, porque aqui eu consigo ser entendida e acolhida por alguém. Então, eu vou falar. Ainda bem que aqui na casa a gente sempre conversa com a Andréia e diz: Andréia, o processo na condução do luto demanda tempo. E às vezes eu sou uma que me atraso, né, Andréia? E aí atropelo, mas as mães sempre me compreendem, que estão nos próximos atendimentos, né, Sabrina? Sim. E aí eu falei, não, aí eu, enquanto psicóloga, a gente precisa ter um controle de ansiedade, porque a dor é do outro. E naquele momento, o momento é dele, não é meu. E permite isso acontecer. E aquilo tudo que ela viveu é importante para ela falar para alguém. Falar para alguém que não vai dizer o quê? Deixa para lá, tá chorando demais. Já deu, vamos pensar em outra coisa. Eu acho que está faltando Deus na tua vida. Ou vamos falar de outra coisa, tá chorando demais, vamos num barzinho. Não, aquele momento... Filho. Ou tem outro filho. Tem outro filho. Já tive essa vivência também. O filho é algo preocupante, porque se tu não termina as tarefas do luto, ter um outro filho no teu inconsciente, tu quer dizer o quê? Que tu vai trazer um substituto para a vida daquele que morreu. E aquilo que tu idealizou para aquele que morreu, tu vai transferir para o outro. Então, tem que ter esse cuidado. Quando as famílias chegam para nós, a gente já também fala, porque é bom tu fazem outro filho, vocês são jovens, fazem outro filho rápido. É uma das coisas que a gente mais ouve. Isso. Não, e vocês são uma novos. irresponsabilidade, né? Porque o prejuízo é dessa outra criança que não tem nada a ver com a história. Era o que eu mais via no hospital e eu olhava e pensava dessa forma. Eu falei, essa criança ela vai vir com uma responsabilidade que enorme, não é dela, porque essa mãe não está em condições, esse pai não está em condições naquele momento. Não é culpa dele, né? Não, ele está ali para viver. E muitas vezes a família está planejando aquilo para tentar cobrir algo que não vai ser coberto. Não adianta achar que vai ser coberto, que não vai. É uma dor, como a Dani falou. Ela tá ali. É o que eu sempre falo para os pais, né? Eu cheguei num velório que uma família chegou para mim e falou assim: isso passa? Essa dor passa? Me explica como eu faço. Eu falei, não passa, ela é transformada. Vai mudando a forma. Você consegue enxergá-la de outra forma. Porque é uma perda, e é uma perda irreparável. Então, ela está ali, só que você vai olhando de um outro contexto. Tá bom, então. Porque é o que as pessoas querem saber, né? Ah, não, vai tirar com a mão... Quanto tempo vai passar? Não existe. Existem momentos que você vai lembrar, mas é diferente. É o que eu falo. Hoje, eu não lembro mais, falando de mim, eu não lembro mais de momentos difíceis. Né? Porque o Gabriel passou por coisas terríveis. Dentro da situação dele ali do meio oncológico. Muitas dificuldades, né? Eu não lembro mais daquilo. Hoje, realmente, o que ficou foi a saudade do meu filho. Né? Momentos que eu gostaria que ele estivesse, mas aquela dor do que ele viveu, aquilo não me afeta mais. Então, assim, por isso que eu falo que a dor ela vai sendo transformada. É isso que eu percebi. Outra questão é que eu recebo alguns feedbacks, e uma mãe relatou:
é tanto, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre outra coisa. Não, mas eu quero falar sobre isso. Eu vim aqui para falar sobre isso. Mas eu estava no carro e falei, ai, meu Deus, eu tenho horário com a Dani. Vontade de não ir. Porque ela vai perguntar aquelas coisas de novo. Aí, quando ela chega, ela começa a falar sobre. Eu não perguntei nada. Ela já chega comentando, por exemplo, era perto de data de aniversário, alguma data comemorativa que está chegando, né? Isso é muito difícil. Aí a pessoa, mas eu quero. Daqui a pouco ela diz, Dani, tu sabias que eu não queria vir? Mas agora eu percebo que foi muito importante. Outra, essa semana retrasada, bateu o carro, vindo de Balneário para cá. Quebrou o para-choque do carro, né? Bateu atrás de um outro. Ela disse, não vou para terapia. Não vou, porque agora eu quebrei, eu vou dar uma justificativa, já vou ligar para casa avisando. Daqui a pouco ela mesmo, para ela mesmo, não, né? Eu preciso ir lá. Eu preciso, independente do carro, isso aqui é uma questão material. Chegou aqui com o para-choque ali todo arriado. E ela disse, Dani, se tu visse o meu, mas eu precisaria estar aqui. E aí eu sempre falo para as famílias, Dani, é o nosso último? Será que era o último encontro com meu filho? Não, é único. Porque cada momento é único na vida da gente. E a gente tem que se prender a isso, porque o nosso dia a dia, a gente se organiza, mas a gente não está no controle. E a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então, vamos tornar cada dia como se fosse único e não último, né? Porque a gente não tem esse controle de administrar a nossa vida. E é como se a gente tivesse uma montanha-russa. Quando tu estás lá naquele brinquedo, que tu está lá em cima, prontinho para ele descer, tu pode chegar e dizer assim, não, ei, parou. Agora eu não estou afim de ficar. Para que eu quero sair agora desse... Não dá. Tô falando nisso, Dani, eu sempre que eu vou na Fire Whip do Beto Carreiro, sempre acontece isso. Sempre vem? Sempre vem. Porque assim, ó, quando tu tá lá na fila com os amigos, duvido tu isso, se você ir, tu é bem macho mesmo, tu vai. Aí fico te provocando. Sim. Você quer saber? Eu sou macho. Eu vou. Aí senta, quando bota aquele negocinho aqui, desce aquela trava, tu fala, por que eu fui dizer que eu era macho? E vai aquela subida bem devagarzinho. Vai subindo. Desespero. Quando faz a primeira curva, que dá a primeira caída, tu fala, não, pra que eu vim? Mais ou menos é assim, né? E tivesse que enfrentar, né? E depois que tu sai, como é que tu sai? Mareado. Eu saio mareado, falo assim, ó, nunca mais eu vou. Nunca mais eu vou. Ele não gosta de altura, então... Mas ele vai de novo. Mas pergunta se alguém não... Se alguém me provocar, eu vou. Sim. E é mais agora, ou menos isso, né? vamos falar, já estamos com o nosso horário acelerado. Como que surgiu a ideia da terapia em grupo? Como é que foi? Quem que me fala? Vou deixar a Dani falar, porque ela idealizou. Tá. Então, eu cheguei no meio do caminho. Eu iniciei atendendo famílias em processo de luto, né? E algo desafiador para mim aqui na casa. Eu disse, não, vou encarar. Eu acho que se eu estou na casa, eu vou ter que enfrentar. E aí eu percebo que, diante dos estudos que eu estou realizando também, que tem demandas que é para o atendimento individual, que às vezes aquilo que estava embaixo do tapete no processo da doença e tratamento e finitude do filho, isso sai tudo do tapete, vem fora para trabalhar. Então, demandas do casal, tem demandas da mulher, tem demandas do marido. Então, são questões que são íntimas, de fora o íntimo, que não tem como trazer no grupo. Exatamente, que a gente falou. Então, precisa de um espaço. Mas, quando eu começo a acompanhar os casais e as famílias, tem demandas das crianças também, né, que precisam de cuidado. E eu percebi que havia semelhanças nos enfrentamentos. E eles se sentem sozinhos. Por quê? A questão, a rede social. Ou as pessoas se afastam, ou o casal se afasta da rede social. Então, não tem mais uma rede social como antes. O sentido de vida muda. E alguns relatam o seguinte, quando está numa rede social, com algum evento, não se acham mais à vontade, porque não conseguem falar das coisas que antes eram faladas. E agora, aquilo não tem sentido para aquelas pessoas.
E eles precisam estar conectados com pessoas que estão vivendo essa experiência e como eles estão enfrentando o dia a dia. Então, eu falei, não, eu preciso pensar em estratégia que vai além do atendimento de 4 paredes. Que eles possam se conhecerem. E até uma família relatou assim, eu me sinto um alienígena quando eu estou num aniversário, num evento. Então Porque... vamos trazer, Dani, para o nosso dia a dia. Vamos eu e a Andréia. Sim. Aconteceu com a gente. Porque muita coisa começa com a gente, Sim. né? Eu e a Andréia, a gente não se identificava mais uma Sim. festa de criança. Claro. Você imagina, hoje a gente tem tranquilidade para ir, hoje é mais tranquilo. Mas quando tu vai num aniversário de criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, o que tu vai ver? Só família. Quando é mais adolescente, já Sim. como nós fomos na festa do Miguel, Sim. já é diferente. Tinha 2, 3 crianças, Sim. eles mais adolescentes, ficam tudo na mesinha deles, a gente ficou conversando, é um ambiente diferente. Agora vai no aniversário de crianças menores, tu vai ver só o quê? Família. É uma família aqui numa mesa, outra família na outra mesa, a criançada correndo, Sim. família. Aí o que acontecia? Eu e ela olhavam um pro outro e diziam assim, cadê a nossa família? Você entendeu? Sim. Então, assim, a gente não se via mais nesses ambientes. Bem, Não só na festa. Aí vamos para mais perto. Vou sair com um casal que tem um filho. sim. Vamos aonde? Ah, temos que ir num lugar que tem um parquinho. Porque aí nós estamos com fulano. Sim. Tu entendeu? Sim. Então, muitas das vezes a gente fala, vamos, não tem problema. A gente vai pela amizade, né? e Vamos também. Hoje a gente já não tem mais isso, mas todo mundo passa por isso. Quem é mais recente É mais vai difícil. sentir mais, Sim. né? Hoje nós temos amigos que não têm filhos ainda, então é mais fácil, porque daí é o quê? Vamos em casal, vamos Sim. viver um momento em casal, entendeu? Às vezes quer ir num lugar romântico, vai comer Sim. um fundi. Então é um outro momento que eu e ela agora estamos vivendo. Sim. Então acontece muito isso, É que a porque gente precisa dessa identificação, né? Eu vou me vincular a alguém porque eu tenho identificação, seja do trabalho, seja da vida pessoal, filho, não filho. e acontece com os pais do luto. Aí eles começam a ficar sozinhos, porque já não Principalmente tem mais pais que uma só rede, tinham um filho. não se torna tem mais difícil. uma rede de amigos, Sim. já não se identificam mais em qualquer grupo Sim, de amigos, Exato. e aí ficam sozinhos. Exato. Foi E o que as pessoas aconteceu não com a conseguem gente. falar sobre isso com eles, Não. né? Sim. As pessoas têm medo de falar, têm receio. E a gente percebeu até, eu vou dizer até mais, a gente percebe que algumas pessoas também não querem mais sair com você. Né? Eu e o André já percebemos. Então, por exemplo, porque daí vai sair todo mundo com criança, vai num lugar que tem um parquinho, aí vai o Júnior e o André que não tem filho, então fica uma situação, aí tu começa a perceber que tu já não faz mais parte daquele grupo, daí tu, Sim. aí começa a se criar uma outra situação Sim. pro casal. Eu acho que então a gente não faz mais parte daquele grupo. Então, quando nós falamos na terapia em grupo, como a gente, esses pais, como que eles estão também. E eu acho que é ali que foi o legal, que foi a junção, né, Dani? Porque a nossa ideia, além da terapia em grupo, é criar um grupo, um vínculo, para que esses pais tenham um relacionamento também de amizade e de acompanhamento, porque querendo estão passando de alguma forma o mesmo processo, Sim. né? Alguns mais recentes, Isso. outros um pouco mais de algum tempo, né? E essa foi algo que a gente estava idealizando. Eu sempre conversava com a Andréia, mas aí também tem uns atendimentos, né, Andréia? E eu não tenho experiência em grupo, né? Eu tenho minhas idealizações e desejos, mas aí eu contei que chegou a Sabrina. E quando a gente conversou na área, aí a Sabrina e Dani, eu tenho uma experiência, eu disse, então... E aí a Sabrina e Dani, aí tem uma questão de condução do grupo também. Porque Eu não é sei. só reunir, Aí que eu queria programar, entrar agora. Não é só né? fazer o grupo. Aí Não que eu é queria só fazer entrar. o grupo. Como que foi esses primeiros? Quero a Exatamente. experiência eu quero a visão de vocês agora. Quando a gente fala em grupo, eu tenho a formação em dinâmica dos grupos. Eu preciso entender como é a dinâmica de um grupo. A gente tem temas que a gente sabe, o objetivo desse grupo. Mas a gente precisa fazer com que esse grupo tenha uma dinâmica, que esse grupo exista e ele tenha elementos que são as pessoas que estão naquele grupo.
E é isso que vai fazer as pessoas se identificarem e quererem estar naquele momento. Então, a gente também, além de proporcionar esse ambiente, deles falarem sobre as suas dores, o que aconteceu, cada um contando a sua história, é um espaço que eles vão para isso, para se encontrar e falar sobre o luto, sobre a perda, sobre o que aconteceu. A gente estimula que isso aconteça. Então, a gente tem um objetivo ali maior, que é, sim, essa associação entre eles, entre as pessoas que estão ali, mas a gente está também ouvindo a necessidade deles. O primeiro grupo, ele aconteceu mais direcionado. O segundo grupo, ele nasceu da necessidade oriunda do primeiro grupo. E o terceiro vai vir do segundo. Então, a gente não tem um planejamento do grupo. Sim. Ele vem da necessidade daquele próximo encontro, né? Do encontro anterior, aliás. E cada um foi de um jeito, né? Cada um é de um jeito. E às vezes o programado, a gente pensa, programa, estimula. Isso. E eu digo para a Dani, a gente dá o estímulo. O importante, o estímulo pode ser 5 minutos. O mais importante é o processamento daquilo. O que a gente faz com aquilo? Porque um cuidado que a gente tem dinâmicas, que ter, né? Podemos falar de dinâmicas assim, não? Pode. Esses são os estímulos, né? Eu achei muito legal aquela que a gente colocou uma folha, lembra? Colocou uma folha nas costas. Sim. E aí tinha que escrever a qualidade, é isso? Da pessoa? Me lembre. Uma palavra que pudesse trazer conforto naquele momento para o outro. É. Então a gente... E aí a pessoa não poderia saber que... vamos dizer assim, gente, ó. Eu pegava uma folha, virava aqui nas costas da Andréia e eu escrevia uma palavra que representasse ela. Uma palavra de conforto. De conforto. Uma palavra de conforto, qualquer uma. Qualquer uma. Esperança. Isso. Fé. Uhum. Aí outra pessoa vinha, a André estava com a mesma folha aqui. Exato. Alegria. Isso. Aí outra pessoa vinha, entendeu? Todo mundo, então, escrevia naquela lá, depois a gente pegava o papel e lia. É isso? Essa foi uma das terapias, né? Isso. Qual foi a outra dinâmica que a gente fez, lembra? De sentarmos em grupo. Então, o grupo ele sempre vai acontecer numa roda, para a gente se sentir acolhido, comprometido com aquele grupo. E as pessoas caminhavam ao redor, né? Daquela roda, pelo lado de fora, contando a sua história. Esse foi difícil. Esse foi difícil. O que mais? Qual foi o outro? O que a gente teve, Dani? A outra foi a questão que estava perto de datas comemorativas. Isso. E nós teríamos que falar como passar por essas datas. Exato. Porque... Como honrarei, como eu honro. Como eu honro. Isso. Como eu cuido, como eu honro. E pelo que eu sou grato. E pelo que eu sou grato. E aí, quando a pessoa falava, qualquer membro falasse, não poderia ser interrompido, e assim que ele terminasse, tinha que ser respeitado e dizer obrigado pelas palavras que ele falava. Então, eu honro pelo tudo que a gente passou. Que eu sinto saudade. Né? Sinto saudade dele estar jogando futebol, eu sinto saudades daquele cheirinho dele no meu colo, eu sinto saudade do abraço, eu sinto saudade. E aí, isso traz muita intensidade para o encontro, né? Mas eu percebo que no final sai um alívio, né? Porque está num ambiente acolhedor e está sendo respeitado naquele momento diante daquilo que tu está vivendo, sem atropelos, sem ninguém cobrar ou exigir algo, né? Então, sem máscaras, sim, né? Sem máscaras. Essa daí ela faz assim, ó. Ela abre a ferida, pega assim, coloca lá e vai mexendo. Eu sinto saudade de quê? Mas aí, realmente é um aí alívio. Tu quebra. Mas no início... Só em falar eu já fico com o olho cheio de lágrimas. No início, realmente, parece ser tão difícil, né? Eu vi, assim, por mim, que eu observei muito. Nossa, eu só de até falar porque eu sou o oposto do Júnior. Ele fala e eu observo. E, realmente, no final, no início mesmo, eu falei, aonde isso vai dar? Porque vocês me conhecem, sabem como é que eu sou, né? Não pela dinâmica, mas eu estava realmente preocupada com o grupo, com as pessoas. Porque quem já passou sabe como é. Sim. Mas o alívio que traz, o peso que sai das costas é tanto, que fala assim, chegou onde precisava. Então, realmente, né? O grupo eu acho que é muito importante. Quem ainda não fez um trabalho desse, é super importante, né? Pensar em entrar
num grupo correto, claro, porque a gente sabe que existe muita coisa por aí. Sim. Porque não dá para ficar só no individual. O individual é essencial, mas depois dele você tem que partir para um Sim. outro lado. E isso ali eu vi, tanto em nós quanto nos outros, muita diferença. E realmente ninguém precisa ter medo, né? Porque Sim. como diz o Júnior, vai abrir, vai mexer, Sim. mas depois vai tá limpa mudando. a ferida, Tem um vai, band-aid. vai fechar, É. tem um band-aid. É uma E é melhor. ação que é colaborativa, né? Sim. Não é verticalizada, então não é a Sabrina e a Dani que comandam o encontro. Quem comanda o encontro são os pais. As famílias são protagonistas, a gente traz uma certa organização. Isso. Agora, o lanche é compartilhado. É isso que eu ia falar. O lanche é É uma das compartilhado. partes que eu mais adoro. A parte do Júnior é o lanche. Uma das partes que eu mais gosto é que no final sempre tem comes e bebes. Tem o lanche compartilhado, Parece então criança, né? traz com responsabilidade para cada família, né? A parte que eu mais Não é gostava algo na que escola é era o pronto, recreio, entendeu? Aí tu transpôs então agora É. pro grupo. Transferiu agora. Agora eu transferi pro grupo. A hora que termina, gente, é a melhor parte. Ah, mas é legal porque essa parte da confraternização é, importante, né? Você percebe como as pessoas E ali, chegam cria e como vínculo, elas né? terminam. É Sim. incrível, elas chegam todas duras e olhando. E aquela desconfiança, no final você respira, você vê que tá tudo diferente. Nosso tempo está terminando. Vocês já fizeram aquele debate. Já aquele Só lá não dá- gostaria de o falar bate-bola. sobre algo porque está terminando, né? Sim. É que nós temos que cuidar com os filhos que sobrevivem. As Isso, famílias que têm. extremamente Muito importante. É assim, ó, lembrar, são crianças, dependendo da idade, tem uma forma de conduzir. As crianças não podem estar omissas em nenhuma parte desse processo de finitude, porque eles percebem a aflição do pai, eles vivenciam a aflição de mãe e pai, eles precisam ter conhecimento do que está acontecendo. Porque as crianças, mas eu não choro perto dele, eu vou para o banho e choro. Eles percebem quando tu sai do banho com os olhos. Eles percebem o teu Criança pega comportamento. tudo. Criança pega sabe. extremamente inteligente. Então é importante, né, aproveitando que a gente está falando de luto, que as crianças elas sejam respeitadas também, que elas não sejam omissas diante de tudo isso que vive. A questão de todo o ritual funeral, a forma, tem que conversar com a criança. Quanto mais vocês falarem, os pais falarem, é importante. Porque tem os outros filhos que sobreviveram, que estão aí, que precisam. E Né? tá tudo bem dizer, é difícil esse É momento difícil. para todos nós, não é só para ti, Sim. né? Porque a criança às E vezes vai passar. fica imune disso também, Sim. né? Deixa com alguém que a gente vai fazer isso. Não, ele precisa estar junto, ele precisa vivenciar, até para ter a concretização de algo. Sim. Senão fica na fantasia. Semana retrasada eu fui numa escola, foi muito marcante para mim enquanto profissional da casa. Foi uma criança que a irmãzinha dela estuda na frente da creche e a criança foi a óbito em novembro. E agora voltou à escola. E quando ela ia para a frente da escola dela, na hora do recreio, ela espiava a irmã brincando no parque que fica de frente. Essa criança não estava indo mais lá. E ela está aqui na terapia, né? Eu falei, nós temos que ir lá ver onde que é esse lugar. Ai, Dani, eu não consigo. Já conversei com minhas amigas, eu choro. Já falou com alguém? Na escola, ninguém tinha conhecimento do que estava acontecendo. E ela estava igual uma florzinha, assim, bem fechadinha dentro da escola. A gente foi lá e fez esse enfrentamento. Nós Nossa. ficamos lá na frente. Agora eu me emociono. A gente foi lá na frente. E nós ficamos lá por um tempo, olhando para lá, com um olhar de saudades e sabendo que a irmã não vai estar mais lá. E foi muito intenso. Hoje ela chega na terapia e diz assim, Dani, agora eu vou com as minhas amigas. Quem me ajuda lá agora são as minhas amigas, porque agora eu já consegui falar para elas o que acontece. Aí quem vai junto com ela, agora tem a amiga fulana de tal, tem um amigo, aí eles vão lá, eles se abraçam, eles conversam, eles falam. E aí agora vem esse momento, porque vai vir Páscoa, né? E aí vai ter festinha na creche, ela vai estar lá de frente. Mas a criança, ela tem 10 anos, né? A irmã, que foi a óbito, que morreu com 4. Ia completar 4 aninhos. Foi muito lindo isso, né? Porque ela conseguiu enfrentar
Eu não falo ressignificar isso porque ela não mudou. Ela não é dizer que não tem sofrimento, tem. Mas ela conseguiu ressignificar de uma forma que agora ela consegue chegar lá e com um olhar de saudades. E agora ter a rede de apoio que são os amigos junto. Sim. Então ela não está sozinha, né? Então... Mas olha a importância disso, né, Dani? Precisa cuidar das crianças, dos irmãos sobreviventes, que eles precisam de cuidado nessa vida. Eu digo... Não eu dá para digo- esquecer. Esse caso, na semana passada ela estava aqui, na aula, veio para aula de natação. Aham. E eu vejo muito pouco a mãe, né? Geralmente ela vem Sim. com o pai. E a mãe chegou, olhou para mim e falou assim: faz muito tempo que eu não vejo a minha filha sorrir. Ela falou: nossa, eu não sei quanto tempo faz. Eu olhei para ela e falei assim: ela tá muito feliz aqui dentro. Por quê? Porque não tem peso e ela pode agora, com a terapia, expor tudo que ela tá passando e que tá tudo bem. E ela tá feliz, E né? tá feliz. E ela tá outra. É outra menina. É. Eu sabia que não ia ser fácil. A nossa produtora tá ali muda hoje. Eu não sabia que ia ser fácil e tu deixou pra soltar essa no final. Não é fácil pra não, mas a gente gente, consegue. Tu solta essa nos 48 do segundo tempo, porque eu tinha que ter encerrado já. Aí tu me solta essa pra gente terminar chorando agora, todo mundo junto. Mas vamos terminar tudo chorando aqui Inclusive agora. a psicóloga. Para terminar, olha a importância, Dani, que isso tem, gente. Peso, né? Eu digo para vocês, muito. as pessoas, cada história que eu ouço aqui dentro dessa casa, gente, que vocês não têm noção. E por isso que a gente faz esse podcast, para contar um pouco do que acontece. A gente não consegue contar todas as histórias. Sim. A gente tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. É cada uma linda que a outra. É uma menina que foi chamada para ser nadadora, né? Vai nadar o Pan-Americano. A outra, sabe assim, são cada história que tem acontecido aqui dentro que eu falo, meu Deus, se me deixasse eu ficava aqui contando essas histórias todo dia, toda hora. Aí você me vem com uma dessa, que você vai até a escola e senta lá e fica olhando. Gente, isso vai muito além Vai. de um cuidado, de fazer algo por alguém. Eu acho que é isso que realmente vale a pena, sabe? Entender que tudo isso que a gente está fazendo vale realmente a pena. A gente vai trazer elas mais na frente, porque a gente desenvolveu um outro projeto, que é mais ou menos isso que a Dani falou. E em outro momento, eles estão preparando um material, porque daí eu quero, com esse material, apresentar o projeto para vocês. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. É lindo o projeto. E eu vou trazer elas novamente para contar como está acontecendo esse projeto, né? Sim, com certeza. Eu preciso encerrar. Não falei dos meus patrocinadores? Fica tranquilo. Você Vou falar precisa. agora. Vou falar agora. Eles que pagam a conta, É eles gente. que pagam a conta. Vamos lá, Casa Biel cura que se pode. Estamos atrasados já, um tempo esgotado. Trato Certo Outlet, quem não conhece, uma loja Outlet, tem que passar para conhecer um careca doido. Despachante Vavá, nosso parceiro, Literalmente. o Dante. Progestor de contabilidade é a contabilidade que cuida aqui da Casa Biel, nossa contabilidade progestor, dos nossos amigos, o Xande, Alexandre e a Dani. Vivenda Lavim são chalés exclusivos, gente. Luxuosos. Você quer levar Lindos. a esposa, fazer uma moral, vai no Vivenda Levin. Vai valer a pena. E agora, o novo parceiro, Síndicos Profissionais. Até pedi para ele me mandar um texto, mas eu vou falar. Novo parceiro, nosso amigo Fernando, tá? Tudo sobre você que precisa de síndico, toda a estrutura para o seu prédio, entre em contato com eles. Nosso muito obrigado. E a Atrium Laser, Faz todos os todo o nosso nossos material em acrílico, tá? Personalizado pela Atrium Laser. E a Turna Digital é a nossa agência, que cuida de todo o material da casa. E a Stream Valley. Que É esse sem podcast eles não teria com nossos como, né? amigos maravilhosos que fazem a nossa produção. Até me emocionei, viram? No finalzinho, tu me quebrou as pernas. Nossa, muito obrigado. Um grande beijo. Mais uma cura que se pode, né? Com a minha esposa isso Andréia. aí. Hoje, na presença dessas simpatias da Dani. Bem tranquilo, viu? Passou rapidinho. A Dani e a Sabrina. Um grande beijo e até semana que vem, quarta-feira, às 20 horas.
Tchau! Tchau. Tchau.